Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu fiz para vocês, como eu havia dito, uma torta que se chama tarte au citron. É uma torta feita à base de limões. Eu quis fazer uma mudança, então eu fiz um curd de 2 limões sicilianos e uma laranja Bahia. Tá? E aí eu fiz essa mistura aí do curd, fiz o mesmo processo de produção do curd como eu mostrei para vocês anteriormente na nossa aula de cremes e recheios. A base dessa torta foi uma pâté sucré, certo? Assim como eu mandei para vocês a ficha técnica, feita pelo método de crepagem. E aí é legal observar aí o processo de produção, principalmente da massa e também do recheio. Só teve uma questão, o meu vídeo na parte final, não sei porque a câmera parou de filmar, então eu só tenho até a parte do início da abertura da massa e depois eu só tenho a torta pronta, tá? Então, assim como a gente viu nos vídeos do Taste Made, que eles mostram ali o processo de produção das massas, como a gente coloca na forma, eu fiz o mesmo processo, certo? Só não consegui ali fazer a gravação para vocês desse momento. Mas todo o resto tá ali no vídeo e espero aí que vocês gostem de fazer também essa torta. Como a gente já tinha conversado em aula online, vocês não precisam fazer exatamente essa torta que eu produzi, certo? Vocês podem fazer qualquer tipo das massas, tanto massa sucré quanto massa sablé, e vocês podem escolher qual recheio que vocês querem utilizar, ok? Então espero que vocês gostem, espero que vocês não tenham dificuldades aí para fazer o processo. Qualquer dificuldade que vocês tenham, entrem em contato, tirem suas dúvidas aí para que a gente não tenha nenhum problema quanto à produção a ser realizada, ok? Então é isso, gente. Assistam a aula, espero que vocês gostem aí da torta au citron, ok? Até mais! Bom, para fazer essa torta a gente usou uma base de pâté sucré. Para quem não sabe, pâté sucré é a massa quebradiça mais açucarada, ela tem mais crocância. Para isso a gente usou 150 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de ovos, 75 gramas de manteiga e 90 gramas de açúcar para fazer essa torta deliciosa. Bom, então iniciando a nossa receita, esse processo aí que a gente fez, essa massa sucré, ele é o método que a gente aplica a cremagem, né? Então a gente inicia o processo aí com o açúcar e a manteiga, formando um creme, certo? Quanto menos ingredientes a gente utilizar, mais difícil vai ser de formar esse creme inicial, certo? Por mais que a manteiga esteja numa temperatura ambiente, né? Uma textura de pomada. A minha estava numa textura bem pomada mesmo, e ainda assim foi um pouquinho difícil esse processo inicial, mas para vocês verem que dá super certo. Então depois que eu misturei aí e fiz esse creminho, é o momento que eu vou agregar os ovos, ok? Então eu agrego 30 gramas de ovos. Ah, professor, meu ovo inteiro tem 50 gramas, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar esse ovo, bate o ovo e aí pesa as 30 gramas necessárias para a receita, certo? Assim que a gente mistura, a gente faz aí esse creminho, como se fosse o mesmo processo aí de bolo por método cremoso. Aí a gente começa a acrescentar a farinha, e aí eu até brinco, né? Agora a gente para de usar o fouet e começa a utilizar as mãos para fazer essa mistura. Então assim, a gente vai misturar até o ponto de conseguir unir tudo e deixar uma massa bem homogênea. É super simples e rápido. Depois que vocês fizeram esse processo, vocês conseguiram misturar e formar essa massa bem homogênea, é o momento que a gente vai guardá-la e colocar na geladeira para descansar. Por mais que a gente coloque a farinha por último, aí o extrato do glúten é importante deixar descansando. Então, como eu falei para vocês, a gente deixa ela bem achatada, fecha com o filme e eu coloco ou no congelador ou no refrigerador, ok? Eu coloquei mais ou menos aí meia hora no congelador para que ela pudesse ficar numa textura mais fácil da gente trabalhar. Então, aí vocês vão conseguir ver que eu tirei, coloquei entre os dois sacos, certo? Então, saco de congelar. Olha como ela tá bem consistente, né? Aí eu sempre tenho que colocar um outro saco de congelar por cima para que a gente possa não ter o problema de grudar a massa no rolo e assim por diante, certo? Então, aí é o momento que a gente vai abrir a nossa massa para poder colocá-la na forma. A partir dessa parte não tem mais câmera,
Então, depois que eu fiz a abertura da massa, coloquei ela na forma e coloquei no forno por mais ou menos aí uns 30 minutinhos, certo? Assim que a massa ficou dourada, eu até deixei passar um pouquinho, ela ficou bem douradinha, até porque ela é uma massa sucre, como eu falei para vocês, ela tem uma quantidade maior de açúcar, isso faz com que ela fique mais corada. Eu tirei. E assim que eu tirei, eu já coloquei o recheio que vem em seguida, né? Então agora eu faço o vídeo para vocês do curd de limão. Bom, então vamos lá, o processo de produção do nosso curd de limão. Então, para fazer essa receita, eu usei 2 limões sicilianos e uma laranja Bahia. Eu usei 100 gramas de açúcar e 4 gemas sem a película, tá? Quem souber tirar a película com a mão, não tem problema nenhum. Quem não souber, coloca as 4 gemas sobre uma peneira, faz o furinho e deixa elas ali sozinhas, passando pela peneira, certo? Porque se a gente pegar uma colher e ficar apertando, a película ela vai passar junto pela peneira e a ideia não é essa, ok? Aí a gente vai com o fouet iniciar esse processo de cocção do curd, certo? Então o curd a gente está utilizando a gema como espessante e ela precisa de temperatura para poder dar textura para esse nosso creme, ok? Então é legal iniciar esse processo. Aliás, vocês podem fazer o processo inteiro com o fouet, tá? Ele demora mais ou menos aí 10 minutos até dar o ponto certo. Então vocês podem contar no relógio. Vocês vão perceber que assim que ele já está aumentando de tamanho, significa que é o momento que ele vai começar a pegar textura, que vai começar a gelatinizar a nossa gema, certo? Então, eu gosto de fazer a troca. Então, eu começo a utilizar o pão duro nesse momento. Por quê? Porque ele facilita e diminui um pouco o tempo aí de cocção. Mas eu indico vocês continuarem até o final com o fouet. Tá? Então eu vou trocar pelo pão duro para que esse nosso creme ele pegue textura mais rápido. Contem no relógio, gente. Começou a subir 10 minutos, continua mexendo ali aquela academia do dia para dar textura nesse nosso curd de limão. Vocês vão perceber que esse curd ele é um creme que eu posso utilizar para diversas preparações. Eu estou utilizando com o recheio da minha torta. E ele é um creme de limão que ele é bem azedinho. Então, para quem gosta daquele doçor, né, mas também gosta de um azedinho na preparação, ele é bem legal. Não sei se conseguiram perceber, mas começa a aparecer o fundo da panela, né? Então, isso significa que o nosso creme está pegando a textura correta, ok? Não esqueçam, gente, de passar, se vocês forem trocar para o pão duro, não esqueçam de passar nas laterais, porque senão ele gruda na lateral, lembra açúcar, né? Senão ele vai grudar na lateral e não vai dar o ponto certo. Uma coisa legal a prestar atenção é que, lembra que eu falei da questão do açúcar? Então ele tem açúcar aqui, açúcar quente ele tem uma textura mais líquida e a gente tem que tomar cuidado para não cozinhar demais achando que está muito líquido o creme e depois ele fica numa textura muito ruim da gente consumir. Então o que eu faço? Eu deixo ele cozinhando, assim que passou os 10 minutos desligo e deixo ele lá paradinho. Tá? O açúcar ele vai pegar a textura depois e ele é um recheio bem cremoso. Para ajudar nessa cremosidade, eu adicionei aí nesse nosso curd 120 ml de creme de leite fresco. Tá? Então eu coloquei o creme de leite fresco assim que deu os 10 minutos, com o fogo ligado, fui misturando ali esse nosso curd de limão com o creme de leite até dar a textura, certo? Essa textura ele acaba pegando aí bem rapidinho, mais ou menos uns 2 minutinhos ele já pega uma textura mais cremosa. E aí eu vou utilizar esse curd de limão como recheio da nossa torta. Como eu falei para vocês, a gente não tem a parte final, né, da massa. Então eu vou mostrar para vocês a foto da torta já pronta. Gente, ela fica muito cremosa, muito gostosa. Para quem gosta de limão azedinho, pode fazer que não tem erro, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa também essa torta aí com a famosa torta ao citron. Que é aí com essa base desse curd de limão, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, não deixem de entrar em contato, ok? Então, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.